Boa noite. Vamos dar início à nossa live de hoje. Como sempre, temos que agradecer os nossos apoiadores, que são a Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, na pessoa de seu presidente, Dr. Cláudio Algair, a quem eu mando uma saudação. O Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, na pessoa de seu presidente, o Henry Chazan, a sua colaboradora Alessandra Deves, que sempre nos apoia. Também a Associação dos Hospitais do Rio Grande do Sul. Também temos sempre o apoio do site do setor saúde, que é um dos maiores sites hoje do setor saúde, propriamente dito, de todo o Brasil, e também o IACS Acreditação. O IACS Acreditação é também, então, desse nosso elenco de apoiadores. Deixa eu ver aqui, o Rogério já está entrando, e que é o nosso convidado de hoje. Inicialmente, eu gostaria de trazer alguns dados como epidemiologista. Já estou vendo aqui o Rogério, a quem já vou saudar imediatamente. Mas, Rogério, como epidemiologista, não posso deixar de sempre fazer uma introdução. Nós tivemos um primeiro caso no Brasil no dia 26 de fevereiro, em São Paulo. A primeira morte documentada, pelo menos, no dia 12 de abril, também em São Paulo. E hoje nós estamos chegando a marcas impressionantes, a 2,5 milhões de casos confirmados e chegando, tristemente, a 90 mil mortes. Então, é uma pandemia realmente que nos impactou. Se nós considerarmos que uma pessoa a cada 28 infectados vai a óbito, é a média atual, estamos falando de algo bastante sério. E para isso, eu tenho hoje o grande prazer e a honra de contar com um amigo pessoal de muitos tempos, mas especialmente por ser um médico de altíssima categoria e grande reconhecimento. Então, o Rogério Tovar, que já está conosco, é médico do Serviço de Medicina Interna do Hospital Moinhos de Vento. E eu gostaria, Rogério, de te agradecer muito por participar com a gente. Eu sei que o tempo hoje anda curto, as pessoas estão, principalmente na linha de frente, bastante atarefadas, mas o Rogério prontamente aceitou participar desse bate-papo. Talvez eu tenha usado um pouquinho a influência da nossa amizade, mas, enfim, foi um sucesso. Rogério, eu já quero te agradecendo, passar a palavra para ti, e que tu fizesse para nós aí um breve introdução de como é que tu estás vendo essa pandemia, enfim, como cidadão, nem ainda como médico, mas como cidadão, enfim, como é que tu está vendo esse momento que vivemos? Boa noite, Rogério, muito obrigado. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pelo convite a todos. Primeira pergunta, o áudio está bem? Está me ouvindo bem? Tá bem. Ok. Pensar que eu sou meio chucro nesses processos ainda, né? A preocupação de toda a sociedade, né, reflete sobre todos nós. E eu, sobre a minha família, estou vivenciando um momento especialmente difícil, até porque o meu filho está com a doença, está numa evolução muito favorável, graças a Deus, o que a gente sabe que deve acontecer em 90% dos pacientes. Passar como uma gripe, com febre e tudo. O fato social é que hoje é uma repercussão muito grande. Se na década de 70 o Brasil tinha 100 milhões de técnicos de futebol, hoje o Brasil tem 210 milhões de infectologistas e epidemiologistas, porque a carga de informação, tudo acaba muitas vezes confundindo a pessoa. E eu acho que o objetivo de pessoas como tu, como outras pessoas com mais experiência, como a semana passada, como foi feita uma live onde mostrou-se mais o aspecto científico de avaliação da coisa,
Enquanto eu sou o cara que está na outra ponta. Eu estou na ponta do individual, eu estou na ponta do tudo ou nada. Vou dar certo com o paciente ou não dá certo. Mas o que eu vejo muito é, principalmente nos idosos, nas famílias, um sofrimento muito grande pelo isolamento social. A doença que advém não da virose, dessa pandemia fantástica, que eu, quando em janeiro, anunciei para minha esposa e alguns amigos que vinha algo muito, muito feio pela frente. E hoje ela me disse assim, há uns dias atrás, eu achei que tu era pessimista, mas tu estava falando uma coisa real. Eu disse, não, eu era otimista. Eu estava achando que de jeito nenhum íamos chegar onde chegamos. E continuamos. E com muita dificuldade, agora falando como médico, não como cidadão, pela dificuldade de lidar com o desconhecido, de lidar com inúmeras informações desencontradas, muitas vezes, né? E de ver que realmente o que tu falou é o que eu digo quando as pessoas começam a questionar, mas isso aí é assim, é uma gripe. Eu digo, isso é assim, ó. Se toda essa sociedade adoecer no mesmo momento, se a gente não nos isolarmos e cuidarmos disso, uma das 28 ou 20 ou 30 pessoas da tua relação de amizade e família vai morrer. É o único jeito das pessoas entenderem, Paulo. Tá bem? Muito bem, né? Perfeitamente colocado. E, inclusive, referiste aí que tem na família um caso, e a gente está vendo realmente, Rogério, a doença está nos cercando, ela está se aproximando, porque crescendo, né? Mas, Rogério, te pergunto o seguinte, vamos começar a te passar a bola agora mais de questões específicas. Nós temos muitas pessoas que nos acompanham, a quem eu já envio aqui um abraço. Eu não costumo nominar ninguém, Rogério, para não cometer a injustiça de passar por alguém que eu não tenha visto, porque às vezes isso aqui, né, roda muito rápido. Mas, enfim, nós temos pacientes teus, nós temos amigos nossos, colegas, nós temos alunos, enfim, eu gostaria de dar um grande boa noite e agradecer ao pessoal que está conosco. Rogério, como é que tu vê, assim, nesse momento, a área com que tu atuas hoje? Como é que tu está vendo esse momento? E nos conta um pouquinho para o pessoal que não é da área, essa arte da medicina hoje, a medicina interna. Paulo, é interessante porque, assim, primeiro para o pessoal que não é da área médica especificamente, e muita gente da área médica não entende muito bem quando eu digo que eu sou um internista. Então és um clínico. Não, o internista, dentro da escala da medicina, a medicina interna é a origem de todas as especialidades clínicas, tirando a pediatria ou tirando as cirúrgicas, é claro, né? Então, assim, tudo que advém, cardiologia, neurologia, né, são ramos, tem que fazer na sua formação da residência, todas essas especialidades. Claro que num tempo muito mais curto que uma residência completa. Inclusive terapia intensiva. E eu fiz terapia intensiva por 10 anos. Os primeiros 10 anos de profissão eu fui intensivista. Larguei, até porque naquele tempo a Sociedade Americana, o Critical Care, advogava que a gente não deveria ficar mais de 10 anos dentro de uma UTI porque adoecia. E eu até acho que há uma certa razão nisso. E uma das coisas que eu aprendi, e eu quero transmitir para as pessoas, na UTI, é que o trabalho na UTI é um trabalho muito bonito no sentido da velocidade das coisas. Hoje, a gente sabe que daqui a 5 anos, metade do que eu hoje digo para os meus pacientes não estará correto. E eu não tenho como saber hoje o que vai estar certo e o que vai estar errado daqui a 5 anos, porque eu recebo as informações da ciência. A outra ponto é que na terapia intensiva, essas coisas mudam em 1 ano. Em 1 ano, 50% mudou. E hoje a gente está vendo que a medicina de emergência, que é o que as pessoas hoje estão precisando, dessa grande pandemia, é tão rápida quanto a medicina interna. Essa pandemia, quanto a medicina intensiva. E essa pandemia está fazendo
com que essa velocidade fique muito acelerada, porque nós precisamos oferecer uma solução, uma tentativa para todas essas pessoas. Esse período tem sido muito difícil por causa da dificuldade de oferecer uma resposta imediata e por um fato que, apesar de que no Brasil a gente está relativamente bem do ponto de vista da solução, que é a UTI, do ponto de vista do volume das coisas, fica tudo muito difícil. Por que eu digo isso? Porque desde o começo dessa pandemia, ficou bem claro que tem que ter mais hospital, tem que ter... Eu, sinceramente, leito de hospital, eu não dou bola dessa doença. Leito de UTI é que vai salvar vidas. 90% das pessoas, 9 de cada 10 pacientes, terão ou nem terão sintomas de uma gripe, todos os sintomas assim, gripais, brandos ou febre, e elas vão resolver isso em casa. 1 de cada 10 pacientes que irá para o hospital irá evoluir para uma situação mais grave, e uma parte deles irá para a UTI. Quem vai morrer, fora os acidentes mais graves, os imprevistos dessa doença, que são muitos, coisas novas acontecendo. O episódio desse rapaz da Globo que faleceu de uma trombose cerebral é uma coisa imediata, que a gente está vendo algo que surpreendeu, mas que faz parte do que a gente está aprendendo. Então, quem vai ser salvo é quem tiver uma boa UTI. A grande diferença na mortalidade que se viu em Manaus, que se viu na Alemanha, que se viu em outros países, é tu teres a disponibilidade de um leito de UTI adequado, com uma equipe adequada. E essas equipes estão aprendendo muito, muito rapidamente. É impressionante lá no Moinhos, e eu, como já tenho uma certa idade, né, eu já sou grupo de risco. Então, assim, há um trato lá dentro do hospital que eu não vou entrar em áreas de risco, né? Então, meus pacientes vão para UTI, eu os vejo através do robô, eu acompanho através do computador, mas a evolução das pessoas, os jovens que estão dentro da UTI, em trocar a posição de paciente, botar em prone, é espetacular como isso está andando rápido. E é isso que tem que acontecer. Agora, se todo mundo sair para a rua, ficar doente junto, não tem UTI no planeta, realmente. Muito bem, Rogério. Nós não ensaiamos nada, mas eu fico contente de te ouvir e ver que nós temos uma opinião muito parecida nesse setor, nesse aspecto, porque eu tenho dito exatamente isso. O vírus vai ser sempre muito mais veloz do que nós. Nós não vamos dar conta de sair atrás fazendo o hospital, mas uma boa estrutura de UTI é um dos pilares, né? Hoje saiu um estudo no Imperial College de Londres dizendo os 4 pilares de prevenção ou de suporte, melhor dito, da Covid. Leitos de UTI, a densidade demográfica, o percentual de idosos da população e o respeito a medidas de distanciamento social. Então, a ciência tem nos amparado com essas opiniões. Rogério, te passando novamente a palavra, eu queria que tu fizesse um pequeno histórico. Vamos voltar até a gripe espanhola, lá em 1918, por exemplo. Tu disse que tem uma certa idade, então talvez tu já estivesse atendendo na época, não sei. Mas, enfim, como é que tu vê da gripe espanhola aos dias de hoje? Tem uma profecia do Bill Gates aí, né, aparecendo, pressupondo essa possibilidade. Nos dá um panorama aí com essa tua visão internista. Sabe, naquela época eu era interno ainda do HPS, então, assim, em 18. Mas uma das coisas, até tu falando isso, eu vou dar o dedinho, só um toquezinho numa coisa muito interessante. Em relação à espanhola, eu peguei a gripe H1N1 e devo ter sido o segundo caso de Porto Alegre em 2009. Eu tinha acabado de chegar de viagem, tive a gripe e eu dizia para as pessoas, olha, me afastei do trabalho, mas enquanto eu fiz o diagnóstico de uma gripe A, eu dizia para as pessoas, se afaste de mim, eu estou com a espanhola, eu vou morrer, essa gripe é uma coisa absurda. E
realmente é assim. E aí vem uma coisa muito interessante. Aí eu me dediquei a estudar muito isso, porque, né, olhar pelo menos mais para isso. Que as pessoas, que a mortalidade em termos do H1 afetou os idosos, como agora a gente está vendo, mas por complicações, por pneumonias secundárias, choque, complicações outras. Os jovens morriam, os jovens é abaixo de 55 anos, aí vem o detalhe. As pessoas que morriam da gripe, que morriam do vírus, elas tinham nascido depois de 1960. Isso foi escrito depois. E aí vem o seguinte fato. O H1 circulou no mundo até 1958, 59. Isso está vendo aqui. Ó. Em 58 veio a asiática, a coreana, 59. E o H1 parou de circular. Teoricamente, eu que nasci em 55, tive contato com o H1. Eu já tinha alguma, digamos assim, alguma identificação imunológica para me defender melhor. Isso é muito interessante, isso vai valer agora para o coronavírus também. Tá? Em 18, foram estabelecidos, não foi nem em 18, em 1865, um médico inglês começou a determinar que isolar o paciente era bom, mas coisas muito pouco, ainda não eram muito vistas. Em 18, na espanhola, que é a gripe americana, a espanhola, num hospital de Boston, no William Cook, onde as coisas estavam morrendo, as pessoas, um cirurgião geral, que na época os cirurgiões gerais eram o dono da medicina, era o chefe dos conselhos médicos, estabeleceu 4 princípios, que são os 4 princípios que a OMS hoje determina para o mundo. O que foi dito em 18 está sendo dito hoje, não está sendo cumprido em alguns países, porque a OMS, infelizmente, é um órgão de identificação e acompanhamento, e não é um órgão capaz de intervir com políticas estatais, políticas de saúde, infelizmente. E em 18, doutor, até um deles chama, determinou, Open Air Hospital, quer dizer, tu vai botar o cara numa tenda lá fora, ele vai se isolar dos outros, tu vai usar uma máscara, que tu vai lavar as mãos. Então, isso vem desde lá, e isso já era seguido em alguns países orientais, porque já tinham mais vivência até com isso que nós. E desde lá isso vem acontecendo. Depois nós passamos por várias epidemias, tuberculose, cólera, e esses 4 princípios se mantiveram. A única diferença que eu vejo hoje em relação a isso, de 18, é o teste. A testagem é o que nós temos de avanço realmente no acompanhamento e na minha parte, que é a medicina individual, no meu tratamento com o paciente, a testagem é a grande mudança, porque os outros princípios continuam os mesmos. Em 35, foi estabelecido que, eu não me lembro o nome do médico, mas foi um trabalho na época que estabeleceu que o peso da gotícula, né, não era que eu te largasse perdigotos da cara, né, espalhasse pelo ambiente. Eu tossia, caía, botava a mão, levava o rosto, e é o fenômeno do coronavírus. Ele é transmitido assim. A gente leva para a nossa via aérea respiratória, ele entra pelas narinas, pela parte orofaringe, nasofaringe, e penetra através das áreas olfativas. Por isso, um dos sintomas que é a alteração olfativa. Então, todas essas coisas vêm se vendo ao longo desses anos. Quando, em 2009, nós tivemos a epidemia do H1 e tivemos uma resposta que no nosso país não foi adequada, porque nós não tínhamos Tamiflu para todo mundo, mas que no mundo inteiro, uma grande pandemia, nós tivemos um pequeno número de mortes, pequeno número, 15 mil é um número absurdo, mas comparado ao que poderia ser naquele momento, isso foi graças a um isolamento que foi feito, não nem se comparável de agora, mas quem se lembra, fecharam escolas, viagens internacionais, alguns países fecharam, uma coisa muito mais rápida. E nós tínhamos uma medicação para dar. A gente tinha o Tamiflu, o Oseltamivir, tinha como tratar o paciente imediatamente, fazendo o diagnóstico que, se eu não me engano, em fevereiro ele apareceu por aí, em torno de março já tinha o teste específico para o H1. Então,
se lidou. O que aconteceu com a comunidade médica? Eu penso, eu olhando assim, bom, olha, nós vencemos uma encrenca tão grande, então, peraí, nós estamos relativamente preparados. Depois veio o Ebola. Não era bem assim, nós não estávamos tão preparados. O que o Bill Gates falou, e aí eu vou chamar a atenção de uma coisa, ele fez dois speeches, que eu me lembro bem do de 15, tá? Onde ele fala, olha, ele entra com 2 galões de água potável, ele diz, ó, isso aqui vai ser a salvação do mundo e não vai ser a guerra nuclear, investiram trilhões em exército, em guerra, e aí aparece uma figura de um vírus, trazendo um coronavírus, no grupo dos coronas. O próximo problema vai ser uma pandemia, e eu só sei dizer uma coisa, nós não estaremos preparados. Em vez de colocar, o mundo vai perder 3 ou 4 trilhões numa pandemia, e com $1 bilhão nós teríamos feito equipes de epidemiologistas prontos para sair, pegar um avião e correr para o lugar onde está começando. Equipes médicas e de saúde prontas para intervir e tentar concentrar e impedir a expansão desse lugar. E empresas de pesquisa de vacina já prontas para isso. Esse tempo foi perdido. E esse dado histórico, talvez o mundo aprenda agora e possa fazer coisas, porque tem outra. São 7 coronavírus. Só nos coronavírus, nós temos 7 com possibilidade de transmissão parecida com SARS-CoV-1 e 2. Esses outros 5 ainda estão nos morcegos, ainda estão na natureza. Aqui no Chaco Paraguai, nós temos o vírus sabiá, um vírus mais agressivo que o ebola, tá? É uma febre hemorrágica, que habitualmente mata o paciente, o familiar e 4 médicos, porque as pessoas vão morrendo ao redor desse paciente. E elas têm. Então, assim, por que não tem uma vacina já pronta para quando ele sair da natureza? Então, esse tipo de coisa nós temos que aprender agora. Verdade, sem dúvida. Rogério, eu sempre dando aula de epidemiologia, conversava sobre a possibilidade teórica de um vírus se tornar uma pandemia. Nunca imaginei que fosse vivê-la, era uma abstração teórica. Mas, enfim, eu gostaria agora de te explorar um pouquinho na tua área principal. Tu pode comentar um pouquinho para o nosso pessoal, e já quero te comunicar que está sendo bastante elogiado aqui, Rogério, a tua participação. Obrigado. Enfim, mas a pergunta é sobre os sintomas da Covid. Tu falou das vias aéreas superiores, da perda do olfato, mas para o nosso pessoal que não é da área e fica temeroso em relação ao vírus, quais são os primeiros sintomas, assim, o alerta? Bom, ela é uma gripe no comportamento inicial. Os primeiros momentos lá de Wuhan, a identificação feita a partir do sintoma que deveria, hoje já não se considera tanto, mas que deve ser o sintoma primordial, que é a febre. A presença de febre, o padrão térmico não necessariamente é igual ao padrão do H1, aquelas febres muito altas, mas febres altas, acompanhadas de dor de garganta, que hoje se viu que o percentual não é tão alto quanto parecia inicialmente, e acompanhado de dor no corpo e fadiga muscular, que é muito importante. Esses são os sintomas de uma gripe. Bom, então, por que eu, esse ano, até agora, na minha clínica, só diagnostiquei um para-influenza B? Porque eu não tenho pedido teste para influenza e para outras coisas. A gente não está vendo outras gripes. Porque hoje, sintoma gripal, vai fazer o teste do Covid. É o que tem que saber no meio de uma pandemia. Mas, na evolução, principalmente depois de Nova York, onde os números se tornaram absurdos e a observação foi muito bem feita, se viu uma série de outros sintomas. Um que apareceu logo e que é importante e acontece num número relativamente grande de pacientes, que é a anosmia, chama muita atenção. E o fato que eu disse no começo, esse vírus entra por esse sistema e ele acaba entrando, inclusive, no cérebro, através da meninge, através dos nervos olfativos. Então, isso interfere.
A dor de cabeça talvez hoje seja o sintoma associado à febre que a gente tem que prestar mais atenção, por dois motivos. Um é que ele é extremamente prevalente, acompanha frequentemente o quadro, pode preceder a febre ou não, e saíram, principalmente depois de Nova York, saíram algumas revisões extremamente interessantes que quem tem muita dor de cabeça, quem tem anosmia e quem tem menos febre no começo, uma febre dentro da gripe, parece que tem uma evolução melhor, não vai tanto para o hospital e não complica tanto. Isso tudo são coisas que nós estamos aprendendo, e nós vamos levar os próximos 10 anos aprendendo tudo isso que aconteceu. Mas, assim, esse sintoma da dor de cabeça, fraqueza muscular extrema, associada à febre, hoje é Covid. Vai provar, fazer o teste que não é. Aí não vão pensar em outra coisa, mas tem que primeiro provar que não é. E aí nós temos as outras associações, né? A tosse é um sintoma extremamente frequente, inicial, e chega a atingir 65%, não tenho certeza do número, mas um número muito alto associado à febre. A tosse foi o primeiro sintoma na China, antes até da dor de cabeça ser tão considerada. É uma tosse seca, é uma tosse gritante, pouco produtiva e muito frequente. Essa tosse se evolui para uma falta de ar, um desconforto respiratório. Isso também é bastante comum, muito associado com dor no peito. Agora diminuiu um pouco a dor no peito como um sintoma tão importante, mas uma dor que não é a dor tipo da pontada da pneumonia. É uma dor, a pontada da pneumonia só de um lado, quando respira. É uma dor anterior, é uma dor difusa, torácica. Porque a gente tem que entender que esse vírus entra pelo nariz, mas como qual? Pela boca, pelo nariz, até pelos olhos. Mas ele entrando, quando ele se espalha, ele faz o que todo vírus faz. Como é que esses vírus matam as pessoas, vamos falar assim? Como é que eles adoecem as pessoas? Por uma reação inflamatória. Ele entra, começa a atingir os seus órgãos-alvo. No caso do Covid, o pulmão é o órgão-alvo, é onde aparece a doença, a gente vê a doença. Mas ele se espalha e provoca uma reação inflamatória. A quantidade de inflamação é que vai determinar a gravidade da doença, inclusive. O que a gente chama de tempestade de citoquina. Citoquina é o elemento que nós liberamos nos nossos linfócitos de defesa, para quem não sabe, é o que faz a mediação, é o que interfere na febre, né? E quando é liberado um grande volume, isso agride ao nosso próprio organismo. E aí é que vem a doença secundária, a doença grande inflamatória. Quando ele circula, ele então vai para as meninges do cérebro, que recobre o cérebro, vai para a membrana que recobre o coração, né? O pericárdio, para as membranas pulmonares, que são as pleuras, abdominais. Então, assim, ele vai para todo o organismo, para o músculo. Se viu agora o diabetes do paciente com Covid, é uma coisa que está se tornando extremamente importante e visível. E tem que ser tratado de maneira muito agressiva no paciente grave, porque é um fator de alto risco. Por quê? Porque ele agride o pâncreas. Então, as coisas estão se vendo. Outra coisa extremamente importante é o vascular. Então, hoje, existe, inclusive, fotos que a gente pode ver na internet de dedos que parecem assim, uma linguiça. É um dedo vermelho, inchado, e aquilo é um dos sinais hoje patognomônicos. Olha, o cara tem perda de olfato, febre e aquele dedo. É Covid. É um fenômeno vascular relacionado certamente a fenômenos microvasculares, circulatórios, e que hoje está se vendo que o coração, saiu hoje alguma coisa, inclusive toda a imprensa, que o coração está sendo muito atingido, desde o começo é muito atingido. Talvez por isso algumas drogas que não faziam mal, não faziam tanto mal para o coração no passado e outras doenças, no paciente com Covid elas se tornam mais agressivas no coração. Então nós temos uma gama muito grande. Eu quero chamar a atenção para um sintoma que eu agora, nas últimas 2 semanas, me fez diagnosticar 2 pacientes meus, 3 também, na verdade, que foi diarreia. Diarreia, sim. O paciente teve é um médico, um grande amigo, que começou com um quadro meio frustro, fraqueza muscular e uma diarreia assim, que durou um dia discreto. Esse também é um dos diagnósticos que tem que entrar. Então, assim, a gente tem que imaginar que esse vírus vai
para todos os nossos órgãos. E nós podemos ter sintomas variados de todos os lados. Então, assim, aparecimento de manchas avermelhadas, que a gente, pô, isso aí parece aquele leucemia, câncer, o cara tem aquelas petequias, né, que se chama na boca, na mucosa oral, é por defeito vascular. Então, há uma gama muito grande. O que a gente tem que ver? Adoeceu, parece gripe, tem um sintoma esquisito, vai fazer o teste para o Covid. Tem que olhar, vai ligar para o seu médico, vai discutir com alguém, porque é o que está acontecendo. Muito bem. Rogério, tem algumas perguntas que encaixam com a minha sequência aqui previamente. Eu queria que tu falasse rapidamente sobre os testes. Então, tu está indicando conforme alguns sintomas, mas a pergunta sobre os testes em geral, enfim, tu podias dar um panorama disso, por favor, Rogério? Claro. É assim, o teste é o PCR-RT na secreção nasofaríngea. É o teste de replicação que tem uma margem de erro muito baixa, que mostra se a pessoa está com atividade e se mostra que com essa atividade ela está transmitindo. Quando que eu indico esse teste? Hoje eu indico quando há qualquer dúvida, já falando bem claro. Isto é, olha, tive um contato com uma pessoa que está positiva, não estou sentindo nada. Quantos dias faz? 42 dias. Não para no primeiro dia. Espera 48, 72 horas, que é o tempo de ter já uma carga viral suficiente para ser identificado. Nas primeiras 24 horas, a carga ainda é baixa. Então, olha, estou com sintoma gripal. Teste nasal. Esse é o grande teste para o clínico, para o meu paciente, para o meu indivíduo. Esse teste também é um teste importante para a sociedade, para ver quem está em fase de transmissão. E, do ponto de vista empresarial, epidemiológico, por custos, por dificuldade técnica, os testes imunológicos sanguíneos ou feitos através de teste rápido têm lugar para fazer identificação, na minha opinião, já de quem passou pela doença, mais do que quem está com a doença. A presença do anticorpo IgM ou IgA, que são os anticorpos imediatos, que vão surgir nos primeiros 7 dias, certamente esses testes aí vão ter medidas para a sociedade, mas eles têm uma margem de erro muito grande. O meu recado é assim, um teste sanguíneo ou um teste rápido de farmácia negativo não me diz nada. Eu não dou bola para o negativo desse. Um positivo, eu vou olhar melhor. Vamos fazer um nasal, ou vai fazer no laboratório da minha confiança, uma imunoglobulina de longa data, o IgG, né? O que já dá no 15º dia, e aí dá para ser feito. Fazer o screening inicial por doença ou por contato através dos testes imunológicos não é a minha melhor opção. Eu faço, eventualmente, olha, acho que tive uma gripe lá atrás. Bom, quanto tempo faz? 3 semanas. Ah, não, tudo bem. Então agora nós vamos fazer um teste para ver se tu já tem um anticorpo. E aí eu vou falar um pouquinho do anticorpo rapidamente. Hoje tem muita discussão sobre o tempo de atividade da tua imunidade. Então, esses estão mostrando, que começou na China, em alguns lugares, que os testes de imunidade, que a presença de anticorpos decai rapidamente, isso é prazo de alguns meses. Mas isso tem que ser separado de que tu perdeu a tua capacidade de reação ao vírus. Isso não é verdade, na minha opinião. Já está provado, e a hepatite B, a gente já sabe, que a gente faz a vacina, fica com anticorpos e eles desaparecem. Mas lá adiante, a pessoa entrar em contato com o vírus B, os linfócitos T já têm guardada aquela informação e rapidamente eles vão desencadear o processo imunológico de defesa. Então, isso provavelmente, para esses vírus, deve durar um prazo mais longo, 1 ano, 2 anos. Senão a gente vai ter que se vacinar a cada 3 meses. E provavelmente não será assim. Então, o teste imunológico também vai cair a IgG ali adiante, vai sumir, mas isso não quer dizer que não haja imunidade. Eu estou falando já por causa da história de imunidade de rebanho e coisas desse tipo. Mas a minha ideia é assim, tem dúvida, tem contato suspeito, não faz imediatamente,
espera um pouquinho, 48 horas pelo menos, e vai fazer um teste PCR num bom serviço. Isso é que funciona. Muito bem. Rogério, a gente sempre combina de não passar aí de 35, 40, 45 minutos e o papo está tão bom que a gente não consegue parar. E tem algumas perguntas do meu esquema que eu vou abandonar, mas, enfim, perguntas inclusive de colegas aí que participam da live. Eu gostaria que tu desse um panorama sobre esses esquemas terapêuticos. Quer preventivos, quer de internação, enfim. Como é que tu vê essa questão? E eu já te digo, a minha posição é não política, é saúde só. Nós estamos falando de saúde sem nenhuma alusão a qualquer outra situação. Então, um pouquinho sobre o esquema terapêutico, Rogério, por favor. Bom, aí nós entramos numa seara complicada, justamente porque tu já colocou a questão política, a interferência política dessas decisões criou essa grande dificuldade. Mas aí eu vou dizer o que lá no começo tu me perguntou e eu não falei muito. Que aí eu vou rapidamente dizer como eu vejo a medicina. E eu vejo a medicina como uma arte com o uso da ciência para o resultado final, que é o bem-estar do paciente. A minha medicina é feita individualmente para cada pessoa. Então, assim, as pessoas vão tomar as suas decisões terapêuticas por orientação do seu médico. Até porque hoje os próprios médicos estão confusos e atrapalhados de tanta informação que tem. Mas essa parte, e hoje existe uma rede mundial até muito interessada nessa parte da medicina, que é diferente da tua parte, né? Do grande grupo, do individual. Eu quero entender aquele paciente, e ele vai me dizer o que ele quer. Eu tenho que deixar ele falar, eu tenho que ter uma consulta onde ele possa me dizer o diagnóstico. E depois eu vou pedir o exame, depois eu vou fazer. E no fim, a parte menor, na minha opinião, que é o tratamento, que ele vai ser decorrência do que o paciente quer, do meu diagnóstico e do conjunto da ciência. Bom, o que tem hoje com tudo? A grande dificuldade dessa doença é que a gente não tem muita coisa. A gente tem muito pouca coisa. No paciente grave que internou, e quando é que tu vai internar o paciente? Tu vai internar o paciente quando ele fez sintomas respiratórios ou sistêmicos de gravidade maior. Mesmo pacientes com pneumonia, febre, com uma pneumonia controlada, ficando em casa, ficarão em situação melhor a maioria das vezes. Tem que ficar em casa, mas se o paciente já está com alguma gravidade, aí entra um detalhe que se chama oxímetro, né? Que eu vou recomendar para quem tem doente que está com febre, tudo, que é aquele aparelhinho, por sinal não peguei o meu para mostrar, mas aquele aparelhinho que ele põe no dedo, para ver. A queda da oxigenação, antes do paciente se dar conta que está com falta de ar, é um dos índices de gravidade nesses pacientes. Os outros são essas alterações sanguíneas, isso tudo tem que ser visto no hospital. Mas a grande maioria, mesmo com tosse, com febre alta, com certo desconforto respiratório, se manter a oxigenação adequada, vai ficar em casa. Bom, o que se dá para esses doentes, então, de remédio? A receita é a mesma de 1918. Repouso, hidratação, uma boa canja da mamãe, né? Coisas desse, e alguns remédios. Hoje a gente tem antitérmicos, coisas que não se tinha na época. Os antitérmicos de pirona, Tilenol, muitas dessas drogas não deixam a febre subir para analgesia. Bom, aí vem as drogas que estão agora sendo discutidas, que não são as drogas sintomáticas. A bem da verdade, a famosa hidroxicloroquina, né? Eu comprei em 15 de fevereiro um estoque de hidroxicloroquina que eu tenho aqui em casa. Porque quando começaram a sair os trabalhos, eu vi que o troço era terrível, eu disse, não tem o que fazer, fui lá e comprei. Bom, ele está guardado, não será usado. Porque as coisas foram mudando. Muitas das coisas off-label que eu indiquei, inclusive, para pacientes meus, comprarem, obterem, eu dei, eu hoje estou bem mais restrito. A hidroxicloroquina, ela pode até ter um lugar, os trabalhos são tem muito trabalho a favor e muito mais contra.
O grupo da Índia, inclusive, ainda estava advogando até começo de julho, o uso da hidroxicloroquina para todo o pessoal de saúde do país, por ordem do governo, para prevenir. Eles, em fim de junho, eles viram que não havia mudança com essa profilaxia. Então, não tem indicação no paciente com sintomas leves. E o pior, mesmo que não tivesse indicação, se não fizesse mal, mas assim, a presença de arritmias cardíacas associada à azitromicina, que tem um risco próprio, é muito alto. Então, assim, esse esquema até pode ser dado no hospital quando o paciente internou, está sob monitorização em fase eletro, e me disse, como um paciente meu, me disse, eu quero tomar hidroxicloroquina. Digo, não tem nada aprovado, tem um risco, tu é cardíaco, mas eu quero tomar. Digo, então, apesar que ele era um paciente que poderia ter ficado em casa, eu quero tomar. Digo, tu só toma se ficar no hospital. Eu fico no hospital. E ele tomou. A evolução foi boa, eu acho que seria boa igual, mas tomou. Então, assim, não dá para usar hidroxicloroquina e azitromicina de ambulatório, um risco cardíaco, e aí vem aquilo que eu falei antes, o coração também adoece com muita frequência. A alteração de provas cardíacas desses pacientes de Covid são extremamente frequentes. Então, é um risco muito alto. Ponto. Outras drogas que são também off-label, tudo. A famosa ivermectina, o Ivomec, que a gente usava nos nossos ovelhas, bom, para piolho, né? A Anita, né, a nitoxazamida, que é também da mesma área, são drogas que in vitro têm atividade diminuindo a replicação viral. Então, na teoria, e eu acho lógico, elas têm que ter alguma atividade se forem tomadas no primeiro momento de contato, nas primeiras 48 horas, 24 horas, que ela diminui a replicação viral in vitro. E talvez em vivo. Alguém da Austrália já está dizendo que é assim, que pode ser. Então, assim, eu até uso, ou preconizo nos meus pacientes, que usar a ivermectina, dose de ataque única, quando um contato altamente suspeito, confirmado, ou um sintoma altamente suspeito, é útil. Ou anita. O esquema de usar profilaticamente, prevendo que o tempo de incubação, essa é a ideia, o tempo de incubação vai de 5 a 7 dias. Se eu tomar uma vez por semana, de tempo em tempo, eu pego andando, isso não tem fundamento, não tem nada que prove que funcione. Então, assim, acho que é uma droga que pode ser usada, contato, olha, a pessoa que servia cafezinho na minha sala está com Covid, eu estou bem, toma ivermectina e vai fazer o teste. Essa é a minha conduta. A outra coisa é o que as pessoas chamam de protocolo, mas tu sabe que são esquemas terapêuticos, né? Protocolo tem que ter como a ser admitido, como sei, mas não é isso. Mas que é o esquema de usar vitamina D em altas doses, zinco. Isso é derivado já de um esquema que, por sinal, um rapaz aqui de Porto Alegre, o Cícero, que trabalha em São Paulo, que tem o esquema de vitamina D em altas doses para prevenir esclerose lateral amiotrófica e outras coisas. Isso não tem nada provado na medicina. Hoje, nos Estados Unidos, hoje que eu digo, nos últimos 2 anos nos Estados Unidos, surgiu um grande número de complicações renais, pedra no rim ou perda de função renal importante, com insuficiência renal e hemodiálise, por uso de vitamina D em excesso. A dose preconizada de reposição, que varia de 800 a 2.000 dias, no máximo, não é comum de usar, as pessoas estão preconizando 10.000 por dia, ou mais. Isso provoca aumento de cálculos renais e provoca perda de função renal, sem nenhum benefício garantido. Então, assim, eu acho perigoso. A associação com o zinco também é um metal que vai interferir com o rim. Eu acho isso muito perigoso. Rapidamente, o paciente entrou no hospital, está muito grave. Aí é um esquema diferente. Aí vai ser conforme as pessoas daquele hospital decidiram o protocolo, se vão dar hidroxicloroquina, o corticoide, que era banido no começo, hoje é obrigatório no paciente grave, e eu tenho certeza que funciona, porque é uma doença inflamatória, ele interfere sobre isso. O uso de antibiótico de largo espectro para proteger das infecções associadas, e mesmo no paciente que está com pneumonia em casa, a gente usa um antibiótico a mais para tentar prevenir a segunda infecção.
E aí vem as coisas de hemodiálise, né? E a heparina, que é uma coisa importante. Está aí o caso do Rodrigues, desse da Globo, que infelizmente fez uma trombose cerebral. A complicação cerebral de AVCs, ela é uma coisa que está se vendo no Covid e está se vendo de uma maneira muito assustadora. O AVC, que caracteristicamente acontece no idoso, a partir de 65 anos é que é a grande incidência. Quando adoece do Covid, o grupo maior está na faixa dos 40 aos 55 anos, com AVCs extremamente graves. Então, o uso de heparina no hospital. Já saiu um trabalho, anteontem saiu uma revisão, que o uso de heparina em dose profilática fora do hospital pode ser usado. Mas tinha um grupo usando dose terapêutica. E aí os pacientes iam para o hospital por hemorragia. Estavam morrendo do tratamento. É isso, Paulo. Muito bom, excelente. Rogério, eu quero te agradecer demais. Eu te peço desculpas se estouramos o tempo, mas é porque... Eu falo bastante, me perdoa. Não, é porque tu fala bem, não é porque fala bastante, é porque fala bem. Eu fico tentado a agradecer a todos, mas não daria tempo. Eu vejo colegas nossos, Rogério, colegas teus, amigos, enfim, a quem eu mando um grande abraço e agradeço a estarem conosco. Eu gostaria de rapidamente dizer duas coisas. A primeira, Rogério, é que foi um grande prazer te ter aqui com a gente, pela tua capacidade. Eu, embora seja suspeito pela nossa amizade, sou um admirador do teu trabalho e o convite teve essa razão. Eu gostaria de te dar, sim, 1 ou 2 minutos para tu fazer um encerramento e, enfim, te passar os elogios que tenho visto aqui na tela pela excelente fala. E então, que tu tenha aí 1 ou 2 minutos, ou 3, enfim, para dar um abraço e um encerramento, Rogério. Bom, Paulo, só posso agradecer a oportunidade, né? E tu é uma pessoa que a gente tem uma relação de amizade, seus pais, todos os nossos, esses pacientes maravilhosos, os mimosos, como a minha mulher diz que eu tenho, os pacientes são os meus mimosos. Esses daí, porque é uma coisa que eu faço dessa maneira mais pessoal. O que eu espero é que essa coisa terrível que nós estamos passando, saiam coisas promissoras, saiam aprendizados, que a humanidade, que o homem aprenda, que entenda coisas como, por exemplo, eu vou dar o último recadinho, do que eu achei mais triste não que eu achei mais triste, mas uma coisa que me marcou muito. Eu perdi, há 1 mês e pouco atrás, uma mimosa de 101 anos, minha paciente desde o começo da minha carreira. E ela morreu de tristeza, porque ela estava numa casa, uma instituição muito boa, com alto nível de socialização, era visitada por netos, bisnetos, de assim, de não. Para mim visitá-la, eu precisava avisar, porque ela tinha que ligar para a cabeleireira, ir lá aos 100 anos, fazer a cabeça, preparar para ela me receber. E aí sumiu todo mundo. Sumiu a cabeleireira, sumiu a neta. E ela foi ficando triste, se deprimiu, pegou uma pneumonia e morreu. Então, assim, esse cuidado com os idosos, essas relações entre as pessoas que estão aprendendo quão importante é, e que a visão da saúde passe a ser essa visão histórica de que nós temos que nos preparar melhor e oferecer melhores condições para todo mundo. E eu agradeço muito. Rogério, muito obrigado mais uma vez, foi espetacular. E eu gostaria de dizer ao pessoal que está nos acompanhando, talvez pela primeira vez, todas as quartas-feiras, às 19 horas, eu tenho trazido convidados aqui, procurando colaborar em termos de informação, mas informação séria. Eu brinco, Rogério, que nós vivemos uma infodemia, que é a pandemia da informação. Informação, às vezes, sem procedência, informação fake, enfim. E hoje foi um show aí teu de informação séria, responsável. E a gente tem que admitir que não sabe tudo, realmente. Mas, enfim, o que a gente sabe é com cuidado, com responsabilidade, ética, enfim.
Para quem tiver um pouquinho de paciência e gostaria de algumas informações aí epidemiológicas, hoje às 10h30 da noite eu vou entrar ao vivo na Rádio Gaúcha para tentar colaborar com as informações epidemiológicas. Fiquem convidados. E a nossa live da semana que vem, com muito prazer, nós vamos receber o médico e escritor JJ Camargo, né, escritor da Zero Hora, o pioneiro dos transplantes de pulmão no Rio Grande do Sul, enfim, e ficam todos convidados. Rogério, mais uma vez, um grande abraço, por enquanto virtual, e o meu muito obrigado a todos que nos acompanharam, te repassando esses elogios que recebeste, são méritos todos teus, e um abraço a todos, até a quarta que vem, se puderem estar conosco novamente. Eu vou encerrar agora o vídeo, ele fica disponível no IGTV do Instagram, depois eu subo para o meu canal do YouTube. Quem tiver interesse de revisar com calma, as informações foram extremamente relevantes. Um grande abraço, Rogério, um grande abraço a todos e muito obrigado por estarem conosco.